No seminário de cura e libertação, a gente aborda, entre outros assuntos, a questão da bruxaria. E aí, eu vou fazer uma pergunta. Quem quiser responder primeiro, levanta o dedo e responde. Vai ser difícil. Vai ser difícil. No seminário de cura e libertação, muitas pessoas aparecem com envolvimento de trevas, né? Com envolvimento de bruxaria. Alguns foram bruxos de fato, se converteram. E outros foram, digamos assim, simpatizantes, participaram de rituais, ou enfim, se consultaram com bruxaria e coisa e tal. E essas pessoas chegam com todo tipo de problema, né? Verdade. Então, como é que tu tem visto isso? Como é que funciona? Como é que tu detecta? Como é que uma pessoa sai dessa vida? Então, existe uma lei divina que está na Terra, que está lá em Gálatas 6, versículos 6 e 7, que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Não existe nada impune no mundo espiritual. Não existe nenhuma atitude, não existe nenhuma situação, nenhuma aliança, nada, não fica impune. O mundo espiritual é real. E as pessoas se envolvem muitas vezes por ganância, às vezes as mulheres muito em busca do amor, os homens em busca de poder e dinheiro. Essa é uma distinção interessante. Né? O homem... Por que as pessoas buscam bruxaria e as trevas? Buscam, exatamente. Muitas vezes as mulheres, pelos vazios existenciais, as dores de alma, ferida de alma, rejeição, e o diabo se encarrega cada vez mais de destruir as famílias para que as crianças não tenham pai dentro de casa, daí as mães às vezes têm muitos relacionamentos, daí vem os abusos, vem todo tipo de dor de alma na vida dessas crianças, né? Falta de cuidado, as rejeições, os abandonos, as carências levam muitas vezes as mulheres a ter relacionamentos que não dão certo, e aí elas vão atrás da cartomante para saber como é que vai ser o futuro, daí a cartomante já indica a bruxa para fazer um feitiço, e assim a coisa só piora, né? Só piora, infelizmente. Os homens já é um pouco diferente, eu vejo que os homens, eles buscam dinheiro e poder, né? Também relacionamentos, mas o foco dos homens, quando se envolve muito com isso, normalmente eles são envolvidos pelas mulheres, né? Exatamente. Quase sempre eles casam com uma que gosta muito do ocultismo. E acaba entrando nesse caminho. Acaba indo para o ocultismo junto. Quando se converte, quando conhece Jesus, eu fico cada vez eu sou mais apaixonada por Jesus, por conta disso, porque não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Amém. Não existe obra das trevas que Jesus não possa destruir. 1 João 3,8, a segunda parte do versículo diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, nada que Jesus não possa fazer. E às vezes eu fico chocada de ver as formas tão inusitadas que Deus usa para alcançar vidas. Uma vez eu ministrei com um casal, e daí ministramos separados, primeiro a esposa, depois o homem, e quando nós ministramos esse homem lá, junto com meu marido e junto com a minha intercessora guerreira Mara, que está aqui intercedendo conosco aqui. Nós temos a Mara, que não está, ela está orando aqui, intercedendo. Os bastidores. Retaguarda do Liberta. A minha fiel escudeira, ela vai lembrar disso. Esse homem ele teve um casamento com uma bruxa bem poderosa. E ele tinha uns envolvimentos assim muito, muito, muito fortes, e ele converteu, e ele andava, e passava muitas lutas e coisa e tal, e ele nos procurou, eles foram num Liberta-me, tiveram 2 Liberta-me, e depois eu ministrei com ela, depois ministrei com ele, e no dia que eu ministrei com essa pessoa, nós ministramos com essa pessoa, era uma equipe, né, sei que a Mara estava junto, meu marido, nós ministramos com esse homem, ele confessou muitas coisas, ele falou coisas terríveis, que se falar aqui o povo fica chocado. Nem podemos falar. Tem crianças na sala. Mas aí, quando nós estávamos encerrando, o Espírito Santo me avisou e disse assim, olha, o Espírito Santo me mostrou que ele tinha pedido perdão por muitas coisas, mas não tinha falado de uma morte. Ele tinha uma morte, um assassinato. E aí eu perguntei para ele, disse, olha, o senhor está me dizendo que tem uma morte aí no teu currículo da bruxaria. E aí ele disse assim, é mesmo, eu nem lembrava, por isso que eu nem falei, mas que bom que o senhor lembrou, porque eu quero confessar tudo, eu quero me limpar, eu quero me libertar dessa vida. E daí eu disse, e como é que foi? Eu achando que ele tinha matado alguém a facada, ou a tiro, ou alguma coisa. Eu disse, não, daí eu disse, era alguém que teu inimigo? Eu disse, não, eu fui pago para fazer. Eu não conhecia a pessoa que eu matei. Deus, como assim? Daí ele contou. Ele recebeu uma fortuna de uma pessoa que tinha um inimigo que queria que matasse aquele inimigo. Ele disse, eu fiz tudo que tinha que ser feito
7 dias a pessoa estava morta. Uhum. E eu fiquei vigiando, fiscalizando tudo à distância, e a própria pessoa veio para me pagar o resto do trabalho e coisa e tal. Então, assim, ó, isso é real, gente. É terrível isso. Mas é Mas daí, real. Tem olha, uma o mais co- lindo e- de Jesus foi isso, porque deu para dizer assim, ele chorou muito, se ajoelhou, chorou muito, confessou o pecado, o Senhor perdoou, e nós abençoamos aquela vida. Deus disse assim, irmão querido, como foi que tu foi parar na igreja? Porque eu não conhecia ele, era de um outro ministério, bem distante da igreja que eu congregava. Daí eu disse, como é que tu foi parar na igreja com essa tua vida tão distante do Senhor, com tantas coisas pesadas? Ele disse assim, um dia eu estava dentro da casa que eu trabalhava, com essas coisas todas, na madrugada, eu ouvi uma voz dizendo para mim assim, isso aqui não é lugar para ti, sai daqui e procura uma igreja. Olha que aí. lindo. E ele saiu dali e procurou uma igreja. Jesus E resgatando. Olha só, pra Resgatando, entender, gente. exatamente.